Olá pessoal, meu nome é Bárbara Alice, sou estudante de Direito e hoje eu vou estar falando com vocês sobre os capítulos 2 e 3 da obra Direito Religioso, Questões Práticas e Teóricas, do Tiago Rafael Vieira e Jean Marques Regina. Se você quiser acompanhar o vídeo em que falo sobre o capítulo 1 e o prefácio dessa obra aqui, você pode estar dando uma olhadinha no link que deixarei aqui em cima, na descrição do vídeo. Essa semana ocorreu um fato que só dobrou a minha confiança de que esse livro, que fala sobre direito religioso, ele é essencial para que nós, que temos uma confissão de fé, tenhamos conhecimento sobre como responder a alguns ataques. A recém-nomeada ministra Damares Alves, ela tem sido vítima de algumas matérias na mídia e de acusações de grupos de esquerda, alegando que, pelo fato dela ser adepta da confissão de fé cristã, ela não está apta para exercer o cargo de ministra. Tem sido lançados vídeos cortados pela metade, falas isoladas atribuindo à ministra algo que está mais ligado a uma acusação sem fundamentação, e ataques em que o principal motivo é a sua confissão de fé. A ministra tem sido atacada por ser adepta da religião cristã. Então, conhecer os princípios do direito religioso e como o nosso ordenamento jurídico ele fornece proteção para nós que temos uma confissão de fé é muito importante, porque isso limita alguns ataques que vêm sendo recebidos não só pela ministra Damares Alves, mas também outras pessoas que têm um perfil conservador, católicos apostólicos romanos, protestantes, que têm sido vítimas de grande parte das nossas matérias e de conteúdos que são publicados, que são falados por grupos de esquerda. O capítulo 2 do livro vai falar sobre ordenamento jurídico vigente e direito religioso. Ele vai explicar qual é a natureza jurídica da igreja e das organizações religiosas, vai falar sobre a vedação ao embaraço, que é o meio que a lei protege a igreja de qualquer impedimento ao seu funcionamento e constituição. E também ele vai trazer uma relação de direitos que foram construídos a nível internacional, declarações que são oficializadas e reconhecidas pelo Brasil, em que as legislações de cada país elas se uniram para garantir a liberdade religiosa. Entende-se que o sentimento religioso ele não é só importante para a constituição de grandes civilizações, mas ele também é importante para a manutenção dessas civilizações. Como foi falado no vídeo anterior, no capítulo 1, que cita a motivação religiosa como a principal base na construção da nossa Constituição e de outras legislações, essa mesma motivação ela é essencial para que uma sociedade ela se mantenha de forma saudável. O capítulo ele fala sobre alguns direitos fundamentais que as igrejas e organizações religiosas possuem e simplesmente os líderes religiosos e os fiéis eles simplesmente não sabem que são portadores desse direito. Questões que envolvem, por exemplo, a imunidade tributária das igrejas. Tem municípios que colocam o alvará como uma condição primária para que assim a igreja possa gozar na imunidade. Isso contraria o que está na lei, porque a imunidade tributária ela é um princípio constitucional e está ligado à motivação da igreja, da organização religiosa. O fim último da organização religiosa é cuidar das coisas que não são dessa terra, coisas que transcendem, numa visão cristã, as coisas do céu. Então, tendo em vista o seu fim último ser um fim transcendental, a igreja ela não tem que estar pagando determinados impostos para as instituições que cuidam das coisas aqui dessa terra. Então, direitos como a imunidade tributária, que são reconhecidos constitucionalmente, e que o município ou o Estado ele não deve criar barreiras nem imposições que não estejam na lei para que a igreja ela goze desse direito. Direitos como a imunidade tributária, eles são citados aqui no livro, e é explicado por que a igreja goza desse direito. Esse é um ponto muito importante, que qualquer religioso ele tem que ter ciência
né? É preciso que ele saiba disso, para que ele possa proteger a instituição que ele faz parte e para que o líder religioso ele possa bem administrar a organização religiosa a qual ele está liderando. O capítulo ele também vai falar sobre a verdadeira essência do proselitismo religioso, que não se confunde com discriminação e preconceito. O proselitismo religioso é o direito que a organização religiosa tem de falar da sua fé para o público, né? Falar com o fim de convencer as pessoas a serem adeptas da sua fé. O proselitismo religioso ele é protegido por lei, ele é uma garantia legal que os adeptos de uma confissão de fé eles podem fazer uso disso, contanto que seja feito de forma equilibrada e que não ultrapasse o direito de outra pessoa. Muitas vezes se pega o termo proselitismo religioso e se dá uma conotação negativa. É como se não tivéssemos o direito de falar da nossa fé na ala pública, né? Que na visão protestante, por exemplo, isso tem o nome de evangelismo. Quando nós falamos da nossa fé para o público, né, nós estamos evangelizando. Esse ato ele é protegido por lei e ele não pode ser definido como discriminação ou como preconceito, contanto que seja feito de forma equilibrada. E é exatamente sobre como exercer esse direito e por que o proselitismo religioso é um direito que nós veremos o conteúdo desse capítulo 2. Né? E um outro ponto muito legal do capítulo 2 é o direito que os pais ou responsáveis têm de criar os seus filhos com base na sua confissão de fé. A narrativa marxista, ela incentiva muito que o ensino, tanto nas escolas quanto o ensino privado, seja feito de uma forma desligada de qualquer crença religiosa. Que o ensino ele seja feito similar à crença ateia, né? Não pode haver nenhuma influência religiosa no ensino. Você não pode ensinar com base em nenhuma confissão de fé. Como se não bastasse, né, esse equívoco na narrativa marxista, eles também incentivam, né, que a educação, tanto domiciliar quanto a educação escolar, eles sejam feitas apenas em um viés, que é o viés socialista, né, o viés do marxismo cultural. Então, os pais, eles têm, por lei, não só na Constituição, mas no Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito de educar os seus filhos com base na sua confissão de fé. A narrativa marxista ela fala que não existe neutralidade axiológica, mas quando vai fazer uso do ensino, eles só ensinam apenas em uma perspectiva e querem que os pais, querem que as famílias sigam essa mesma linha de pensamento. Isso contraria o que está na nossa legislação, né? E as bases para que você bem exerça esse direito e tenha conhecimento do porquê você tem esse direito garantido por lei, você vai poder encontrar no capítulo 2 dessa obra, né? Podendo bater de frente, né? Refutar diretamente a narrativa marxista, que se propõe não só a disseminar um ensino que seja ateu, mas também se propõe a combater o cristianismo, uma vez que quando se fala de assuntos como a tradição católica apostólica romana, a influência da igreja protestante na construção das civilizações, eles falam de uma forma equivocada, né? Disseminando mentiras, como, por exemplo, dizendo que João Calvino falou que só iria para o céu quem fosse bem-sucedido aqui na Terra. João Calvino nunca disse isso. João Calvino disse que nós não podemos nos apoiar na nossa condição de pobreza como justificativa para não trabalhar. Quando a escola ela dissemina um conhecimento que não está de acordo com a realidade, ela não só está indo de contra a ética, ao bom costume, mas também está indo de contra ao que está no nosso ordenamento jurídico brasileiro, que é a liberdade religiosa e a liberdade confessional na educação. Isso é tão fato que existe também um direito da garantia de ensino religioso nas escolas públicas e privadas, contanto que seja feito de forma facultativa. Não deve haver privilégio do ensino de uma religião em detrimento das outras, né? Em algumas escolas públicas aqui em Recife e Olinda, nós vamos encontrar um super privilégio ao ensino de religiões de matriz africana, por exemplo, e nenhum ensino relacionado à religião cristã, né? Ou a outras religiões que não sejam as de matriz africana. É papel da escola falar sobre todas as religiões e garantir o ensino confessional, né, contanto que seja feito de forma facultativa e que não ultrapasse, né, e que não seja injusto nem antiético em relação às outras religiões.
O capítulo 3 da obra, ele vai falar sobre a estrutura e as etapas necessárias para a constituição da organização religiosa. A igreja, ela não é uma organização desprovida de estrutura, não é uma organização desprovida de funcionamento interno. Além dos seus departamentos, ela tem uma constituição, ela tem o seu estatuto próprio, né, o que vai de contra a algumas acusações de que a igreja ela é uma organização sem estrutura e, portanto, ela não deve ter nenhuma proteção do ordenamento jurídico. Muito pelo contrário, né? Para que você constitua e para que você mantenha uma igreja, existem etapas a serem seguidas, né? Existe uma dinâmica de grupo, existe uma dinâmica interna e uma dinâmica externa. Ela tem uma organização específica. Os seus membros, eles interagem com a liderança tem papéis a serem cumpridos, existem determinações que são construídas no corpo legal da igreja, e é importante que nós, como religiosos, saibamos quais são essas etapas, para que nós não apenas supervisionemos a estrutura interna da igreja, mas para que nós também tenhamos essa consciência e para que a gente possa promover dentro do meio interno eclesiástico uma organização, né? Falando sobre isso com os nossos líderes, dando acesso a esse conteúdo para os nossos líderes, né? Isso é muito legal porque o culto e a fé em si são o que caracterizam a igreja. Mas isso não significa que a igreja ela não tenha uma organização diante dos homens, né? Isso é tão fato que a liberdade religiosa ela é ampla no sentido de proteger a igreja e as organizações religiosas. Casos, por exemplo, como os que envolvem o plano diretor municipal, determinando locais em que igrejas ou organizações religiosas não possam ser instaladas sem uma motivação específica, isso contraria o princípio da liberdade religiosa. E muitas vezes a igreja ela deixa de se instalar em determinados locais ou até se retira por determinações que não estão previstas no texto legal e determinações estas que são abusivas e contrárias à liberdade religiosa. Sendo assim, é importante conhecer o funcionamento interno e externo da organização religiosa. Um outro ponto que o capítulo 3 ele vai abordar é a questão do verdadeiro conceito de dano moral e material. A igreja, uma vez que ela tem o seu estatuto e ela tem a sua confissão de fé concretizada e oficializada internamente, o fiel, quando ele entra nessa organização, ele tem que ter plena consciência do que constitui esse estatuto e, com base nisso, ele vai aceitar de forma voluntária seguir essa crença ou não. É exatamente por isso que existem determinadas responsabilidades que não cabem à igreja, uma vez que você ser adepto a essa confissão é algo feito de forma voluntária. A exemplo dos dízimos e ofertas, que são entregadas na Igreja Católica Apostólica Romana e na Igreja Protestante. São formas de contribuição que têm por fim a organização interna da igreja. A igreja ela tem uma estrutura que precisa ser custeada. A igreja, quando fornece programas de auxílio social, programas de incentivos sociais, ela precisa investir nesses programas e o fim último dessas contribuições é esse. Quando algum fiel ele contribui e depois ele tenta, né, se eximir dessa contribuição, alegando que foi vítima de coação, que foi induzido a realizar isso, é importante analisar o que prova, né, esse argumento e se de fato o fiel ele não apenas está fazendo um exercício indiscriminado e inconsciente do arrependimento, né, porque existem abusos que por lei eles devem ser punidos. E não só a igreja, mas como qualquer pessoa jurídica de direito privado vai estar sujeito a essas responsabilidades. Mas isso não significa que a igreja, no seu exercício, né, fazendo uso do púlpito, né, o uso da pregação, né, para incentivar os seus fiéis a contribuírem, ela vai responder quanto a isso legalmente. É importante observar os excessos quando você vai requerer algo do Estado, né, quando você vai requerer algo da Justiça. Então, conhecer toda essa estrutura, né, que está por trás e que envolve
a organização religiosa é o ponto principal que abarca os capítulos 2 e 3 do livro Direito Religioso. Nos próximos vídeos eu vou estar comentando com vocês sobre os outros capítulos. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os seus comentários aqui, o que você tem achado da obra. Se você já começou a ler e tem algum comentário a fazer sobre a sua experiência com esse livro, compartilha com a gente. Essa semana em que estou lendo o livro, eu estou lendo o livro junto com vocês. Conforme eu vou lendo, eu vou tecendo comentários junto com vocês e trocando experiências. Essa semana, quando eu fui em algumas cafeterias, ler algumas partes da obra, eu me deparei com muitas pessoas que ficaram com a sua atenção prendida à capa do livro. Viram direito religioso, eu nem sabia que isso existia. Então, é importante que a gente saiba sobre esse assunto e que a gente fale sobre isso com as outras pessoas também. Foi algo que nós comentamos no último vídeo. A população brasileira ela é predominantemente religiosa. Então, é por essa razão que nós precisamos conhecer e falar sobre direito religioso. Eu conto com vocês para que estejam juntos comigo na construção do próximo vídeo. Até a próxima!